Este álbum marcou não apenas um ponto alto na carreira dos Beatles, mas também redefiniu os padrões da música. Com Revolver, lançado em 1966, eles consolidaram sua posição como uma das bandas mais influentes da história, deixando um legado duradouro na música e abrindo caminho para novas formas de expressão artística. E esse é o Bastidores do Rock. Após o sucesso comercial de álbuns como Help, de 1965, John, Paul, George e Ringo começaram a buscar uma abordagem mais experimental e sofisticada para sua música. A banda estava ávida por explorar novos horizontes sonoros e temáticos. Eles estavam sendo influenciados por uma variedade de artistas e estilos musicais emergentes da década de 60, incluindo artistas como Bob Dylan, a banda The Byrds e a cena musical psicodélica que começava a se desenvolver em Londres. As letras das músicas começaram a refletir uma maior introspecção e complexidade, explorando temas como amor, espiritualidade, crítica social e experiências pessoais. Na composição das músicas para Revolver, um processo colaborativo foi feito entre os membros da banda, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e, em menor escala, Ringo Starr. A banda parecia estar em ótima sinergia. E mesmo com a contribuição de ideias musicais e líricas de cada um dos membros, um desentendimento entre McCartney e seus colegas de banda resultou na saída do baixista do estúdio durante a sessão final de uma canção de John Lennon em 21 de junho. Porém, passado o desentendimento, os membros da banda pareciam animados para explorar o álbum musicalmente utilizando instrumentos novos e pouco convencionais para a época, como o sitar indiano utilizado por George Harrison e experimentando novos arranjos e harmonias vocais. A pré-produção de Revolver marcou uma fase crucial na evolução dos Beatles como artistas, preparando o terreno para o que se tornaria um dos álbuns mais influentes da história da música. Já as gravações do sétimo álbum da banda foram realizadas no lendário Abbey Road Studios, em Londres. Estúdio conhecido por sua qualidade acústica e pela avançada tecnologia de gravação para a época. E falando em Abbey Road, você pode assistir aos bastidores do álbum Abbey Road dos Beatles, na playlist Bastidores que está na descrição ou clicando no card que aparece no final desse vídeo. Porém, quando a banda começou a gravar o álbum, eles estavam considerando ir até Memphis, no Sun Studios Stax Recording Studios, para gravar as faixas do álbum. No entanto, depois do empresário Brian Epstein investigar o assunto, a banda decidiu continuar as gravações em Londres, pois, aparentemente, por se tratar dos Beatles, a equipe do estúdio pedia um valor maior do que o cobrado de outros artistas para que as gravações fossem feitas no local. Já estabelecidos no Abbey Road, a produção do álbum foi liderada pelo renomado produtor George Martin, conhecido por sua colaboração próxima com a banda e por suas habilidades técnicas inovadoras, conseguindo que as músicas soassem completamente diferente do último álbum da banda, Rubber Soul, por conta das diferentes técnicas de gravação. Adaptações de instrumentos e mixagens para conseguir imprimir uma sonoridade mais psicodélica foram feitas em 220 horas de gravações com a banda. E foi assim que os Beatles começaram a explorar extensivamente o uso de overdubs, gravando várias camadas de instrumentos e vocais separadamente para criar texturas sonoras mais ricas e complexas, permitindo que eles expandissem as técnicas e possibilidades de arranjos musicais além das limitações das performances ao vivo. Técnicas que podem ser escutadas em canções como Eleanor Rigby, música notável por sua abordagem lírica introspectiva e sua instrumentação não convencional. Uma das primeiras canções dos Beatles a não apresentar nenhum dos membros da banda tocando instrumentos elétricos, sendo acompanhada por um arranjo de cordas clássicos com temas como solidão e isolamento da sociedade moderna, diferenciando-se das músicas pop convencionais da época ao explorar emoções mais profundas e universais. Se diferenciando, assim como Taxman, escrita por George Harrison, a música, que apresenta um riff de guitarra marcante, possui letras satíricas que criticam altas taxas de imposto, foi uma das primeiras músicas dos Beatles a refletir claramente as preocupações sociais e políticas da época. Com as músicas prontas, os membros da banda ainda precisavam de um nome para o álbum que até então se chamava Abracadabra. A escolha de Revolver seria um trocadilho com a palavra revolver, mas utilizado no contexto do movimento giratório do disco rodando na vitrola. Com a escolha do nome feita e o álbum sendo finalizado, a campanha de lançamento em cima de Revolver foi uma das maiores até então para a banda, incluindo anúncios em revistas, entrevistas promocionais e a distribuição de singles como Paperback Writer e Rain, lançados antes do álbum para gerar expectativa entre os fãs. Com os singles rodando em todos os locais, a banda já estava perto de lançar Revolver quando a capa do álbum passou por algumas mudanças. O que antes era uma colagem em espiral criada pelo fotógrafo Robert Freeman, passou a ser uma arte criada pelo artista alemão Klaus Wurmann, amigo próximo dos Beatles desde a época de Hamburgo. Wurmann recebeu pelo seu trabalho o valor de 40 libras e ainda ganhou um Grammy de melhor capa de álbum em 1966. A capa é notável por seu estilo gráfico e artístico distinto, que reflete a estética psicodélica e experimental do álbum. Além disso, Wurmann utilizou linhas simples e formas abstratas para criar uma composição visualmente intrigante e inovadora. Inclusive, a capa de Revolver foi imediatamente reconhecida como icônica e inovadora,
recebendo elogios por sua originalidade e criatividade. Ela contribuiu significativamente para a identidade visual do álbum e para a percepção pública dos Beatles como pioneiros artísticos. O álbum Revolver foi lançado no Reino Unido em 5 de agosto de 1966 pela gravadora Parlophone, subsidiária da EMI. Já nos Estados Unidos, o lançamento ocorreu 3 dias depois, em 8 de agosto de 1966, pela Capitol Records. Revolver recebeu críticas extremamente positivas na época do seu lançamento. Muitos críticos elogiaram a inovação musical, as letras maduras e os arranjos complexos. O álbum foi reconhecido como um avanço significativo na carreira dos Beatles e na música popular em geral. Faixas como Eleanor Rigby e Tomorrow Never Knows foram particularmente destacadas por sua originalidade e profundidade lírica. A campanha de lançamento era uma das melhores, o público e a crítica eram só elogios ao álbum Revolver. Porém, em uma entrevista concedida ao jornal britânico Evening Standard em 1966, a polêmica declaração de John Lennon, no qual ele afirmou que os Beatles eram mais populares do que Jesus, teve um grande impacto tanto na mídia quanto na opinião pública da época. A declaração foi rapidamente espalhada por outros veículos da mídia em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos, onde isso causou uma controvérsia considerável. Por lá foram feitas várias fogueiras públicas onde discos, pôsteres e fotos dos Beatles eram atiradas em chamas por organizações cristãs fundamentalistas. Inclusive, membros da Ku Klux Klan chegaram a ameaçar atacar a banda em futuros shows nos Estados Unidos. Já as reações da mídia foram amplamente divergentes. Enquanto alguns jornalistas e críticos defendiam o direito de John Lennon à liberdade de expressão e interpretavam suas palavras como uma reflexão sobre a natureza da fama e da idolatria, outros consideravam a declaração insultante e ofensiva. Posteriormente, Lennon tentou contextualizar suas palavras explicando que não estava se colocando acima de Jesus, mas sim comentando sobre a mudança nas prioridades sociais contemporâneas. E mesmo depois dessa declaração, o álbum alcançou o topo das paradas musicais em vários países, incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos, consolidando a posição dos Beatles como a banda mais influente da década de 60. Além disso, o álbum foi classificado em primeiro lugar nas edições de 98 e 2002 do livro Os 1000 Melhores Álbuns de Todos os Tempos de Colin Larkin, e em terceiro lugar nas edições de 2013 e 2012 da lista da revista Rolling Stone dos 500 maiores álbuns de todos os tempos. O álbum também foi certificado como disco de platina duplo pela indústria fonográfica britânica e 6 vezes platina pela Associação Americana da Indústria da Gravação. Além disso, uma edição expandida e remixada do álbum foi lançada em 2022. Em resumo, Revolver dos Beatles não é apenas um álbum que marcou seu tempo. É uma obra-prima que transcendeu as fronteiras temporais e geográficas para se tornar um símbolo duradouro da criatividade musical e da expressão artística. Sua capacidade de emocionar, desafiar e inspirar continua a ser um testemunho de seu lugar proeminente na história da música. E sua influência continua ressoando sobre as diferentes gerações de ouvintes e músicos. Obrigada por assistir aos Bastidores do Rock. Para receber mais conteúdo sobre Beatles e outros ícones do rock, inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações para receber todas as novidades. Até o próximo vídeo.